Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa série Empreendendo com Perfeição. Essa série nós vamos ensinar você como realmente empreender com perfeição, como tirar aquela ideia da cabeça, sabe, da cachola, colocar em prática, executar os processos que te levam à perfeição. Nós vamos explicar tudo aquilo que você precisa para realmente realizar seus sonhos, criar a sua empresa. Empreender é isso, criar a sua empresa, fazê-la acontecer. Então veja, se você está interessado nisso, fica comigo que nós vamos agora delirar sobre um tema muito polêmico, mas se você ficar até o final, você vai entender e vai começar a proclamar esse tema para todo mundo, que é inteligência emocional, racional e artificial. Vamos lá. Então veja, quando nós falamos de inteligência, existem três tipos. Antigamente as pessoas falavam soft skills e hard skills, que era o quê? Emocional e racional. Só que pintou a nova inteligência aí, artificial, e não podemos esquecê-la, e você vai entender por que você precisa incorporar isso na tua vida agora. Vamos lá. Quando nós falamos de inteligência emocional, não tem jeito. Você precisa entender isso, também conhecida como soft skills. O que é isso? São as habilidades que você precisa para lidar com pessoas, ao lidar com os seus sentimentos, ao lidar com as suas vontades, os seus desejos, as suas dores. É bem diferente da inteligência racional. Racional, por exemplo, não tem como fugir desse exemplo que é um prédio para que um engenheiro faça. Não adianta, ele pode ter uma emoção incrível, mas se ele não estudar engenharia, ele não consegue levantar esse prédio. Um engenheiro não consegue fazer uma casa se ele não fizer tudo aquilo que ele precisa para aprender o hard skills, o racional. Ele tem que aprender cálculo, ele tem que aprender sobre concretos, sobre ligas metálicas, ele tem que aprender sobre tudo isso. Um médico, por exemplo, ele tem que aprender toda a parte de hard skills, sempre. Mas agora o emocional é o que transcende o racional. Os dois precisam dar lado a lado. Nenhum dos dois é mais importante que o outro. Aí eu sei que eu sou polêmico. Nenhum dos dois. Se você é um engenheiro maravilhoso, mas você não consegue lidar com pessoas, o que acontece? Você não consegue criar teamworking. Você já ouviu falar alguma vez na sua vida que trabalhar com obras é complicado? Trabalhar como pedreiro é complicado? O que acontece? Quando você vai na obra, faltou o cálculo. Faltou o cálculo de quanto cimento precisa, faltou o cálculo do tamanho da viga, do tamanho do pé direito? Não, faltou gestão de pessoas, faltou motivar, faltou inspirar, que é isso que você aprende no emocional. Você pode ser um engenheiro perfeito, mas se você não souber lidar com times, você não vai para frente. Quer mais ainda? Tem gente que é no racional perfeito, mas não consegue lidar com o cliente. Trata mal o cliente. Será que você já foi a algum lugar e já viu o cliente ser maltratado? Será que isso nunca aconteceu com você? Pois bem, viu que essa combinação dos racionais e emocionais são unidas. Você pode ter um comércio maravilhoso, mas se você não souber lidar com colaboradores, com clientes, com fornecedores, tem tudo para dar errado. Quando você vê aquele dono que ele é bravo, nervoso e tudo, ele tem que ficar controlando tudo ao mesmo tempo, ou seja, ele é 100% racional, zero emocional, o que acontece? Ele não tem um time que trabalha com ele o tempo todo, não tem um time que trabalha por propósito. Falamos muito de propósito no passado, no episódio anterior, e é isso que eu quero dizer para você. Emocional e racional andam juntos. Tá ok para você daqui? Agora tem mais um ponto, mais um ingredientezinho, mais... Agora tem mais um ponto, mais uma pitada aqui, que é a inteligência artificial. Isso já é a realidade, não estamos mais falando de futuro. O ChatGPT chegou para ficar. Todos estão dizendo que é um novo marco na internet. Assim como o Google apareceu, todo mundo vai se lembrar deste momento aqui. Basicamente, se você entrar nesse chat, openai.com, você vai entender como funciona isso. Você vai colocar, por exemplo, assim, escreva uma minuta de contrato de compra e venda de um imóvel. Ele vai escrever para você. Óbvio, ele vai dar um disclaimer dizendo assim, não sou um advogado, mas ele vai te dizer tudo o que precisa. Por exemplo, envie um e-mail para os meus clientes falando da promoção de Natal. Ele vai escrever esse e-mail para você. Então veja, ele vai começar a agilizar a sua vida. Agora, isso vai excluir a sua habilidade racional e emocional? De jeito nenhum. Agora eu digo, se você tiver um bom racional, um bom emocional e souber utilizar o artificial, você vai conseguir ser mais produtivo, vai ser mais rápido, vai conseguir acelerar todos os seus processos. Ficou claro para você? A combinação das três inteligências vieram para ficar, então tem gente que está ainda insistindo no racional, só no racional, e isso é um problemaço. Por quê?
Já expliquei aqui, posso falar mais ainda, médicos que só se preocupam com o racional, tratam de qualquer jeito o cliente, tratam de qualquer jeito a recepção, tratam de qualquer jeito o hospital, os seus companheiros de trabalho e acha que isso é normal. Depois as coisas começam a não acontecer para ele e ele acha, pô, o que será que está acontecendo? Culpa de quem? Culpa tua. Então é culpa sua se você não está lidando com o lado emocional. Mas tem muita gente aí falando só do emocional. Eu vou fazer um comentário, eu peço que você seja o mais aberto possível ao comentário, porque algumas pessoas vão achar que eu estou criticando o coach. Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, o coach foi muito banalizado. Muita gente aprendeu que ser coach, eu posso curar dores, eu posso curar uma série de coisas e não é isso. O coach, ele veio para autoconhecimento e conhecimento das pessoas, aprender a lidar de formas diferentes com cada uma das pessoas e aprender a motivar as pessoas. Por exemplo, se você no seu trabalho tem uma pessoa mais introvertida e outra mais extrovertida, você precisa lidar de formas diferentes com essa pessoa. Tem gente que se você falar assim, larga tudo que você está fazendo e vem comigo no happy hour, essa pessoa vai ficar feliz. Mas tem pessoas que se você fizer o mesmo convite da mesma forma, vai ficar infeliz. Por que isso? Porque ela fala, eu não consigo ir para um happy hour sem antes terminar minhas tarefas. Então veja, são pessoas diferentes e você precisa respeitar isso. Porque você escuta muito disso das pessoas dizendo o seguinte, você precisa ser mais aberto, você precisa ser mais extrovertido. O outro fala, você precisa maneirar um pouco, baixar um pouquinho sua bola, ser mais introvertido. Só que veja, são características diferentes. Quando você estuda o comportamento humano, e tem várias ferramentas para ir, tem o DISC, tem Enneagrama, tem MBTI, tem psicanálise, tem várias ferramentas que ajudam você a perfilar o ser humano. Quando você faz o perfilamento de toda a sua empresa, você acaba entendendo como cada um funciona e aí você consegue interagir no máximo possível com essa pessoa. Quer ver outro exemplo clássico? É o relacionamento. Quando você está com a pessoa que você ama, você escutou provavelmente uma frase que os opostos se atraem. Essa é a pior mentira na face da Terra, os opostos se atraem. O que é mais fácil é as pessoas semelhantes se atraem, porque elas possuem os mesmos gostos. Quando você vê o motivo de separação, o número 1 é comunicação. E eu estou só dando esse toque, eu não sou especialista em relacionamento, mas eu falo assim, quando você vê uma pessoa saindo da empresa, o motivo número 1 é a comunicação. Essa pessoa não se sentiu valorizada. Então veja, eu dou sempre o exemplo de uma equipe do financeiro que ela era introvertida e ela gostava dos processos e que não mudasse tanto. O CEO, para agradar, mudava sempre os processos. Porque, olha, eu gosto de coisa nova, vamos sair da zona de conforto, vamos mudar, mudar e mudar. Algumas pessoas se motivavam, mas a maioria não se motivava. E essas pessoas acabaram se demitindo, pedindo as contas. E aí, quando ele foi perguntar o porquê, ele não falou porque mudava o tempo todo. Eles falam que eles não se sentem valorizados. Eles não se sentem parte da equipe, eles não se sentem parte, parece que o CEO não dá importância para o trabalho deles. E ele fala, como que eu não dou importância? Eu pago o salário em dia, eu promovi vocês. Eles falam, mas isso não é tudo. Por quê? Porque essa pessoa que está pedindo as contas tampouco conhece sobre inteligência emocional, tampouco conhece sobre comportamento humano. Quando ela entende, o CEO entende, chega a ser cômico, os dois dão risadas da diferença comportamental entre eles e eles se unem. Agora eu vou falar o seguinte, eu dei o exemplo de casamento, quando o casal, ambos entendem que a linguagem deles tem que ser dessa maneira, eu vou falar o seguinte, o casamento dura para sempre, dura muito, porque a comunicação, eles resolveram, e a comunicação é a base para um relacionamento. E o que você faz no seu trabalho? Relacionamento. O que você faz com seus clientes? Relacionamento. Veja, se comunicação é a base de tudo, essa comunicação envolve algumas coisinhas. Emocional, para você entender o perfil comportamental, racional, porque você entende o problema do seu colaborador, do seu cliente, do seu fornecedor, das pessoas, e você tem o racional para mostrar o certo e o errado e como fazer, e o artificial para você agilizar tudo aquilo. Então, ao invés de você ficar pensando em como escrever um e-mail, utilize a inteligência artificial que ela vai te ajudar. Você pode até colocar assim, como escrever um e-mail de impacto para meu cliente. Ele vai te ensinar a fazer isso. Agora, ele vai te dar as dicas. Cabe você agora falar, opa, eu tenho que me destacar aqui, me destacar aqui, me destacar aqui. E isso é o que você vai usar a inteligência artificial. Está ficando mais claro para você? Veja, as três inteligências, elas andam juntas. Então, se você quer ter a máxima produtividade,
a máxima flexibilidade, o melhor ganho possível, utilize as três. Porque não é só bot. Muitas pessoas estão pensando assim, vamos colocar bot. Para quem não sabe o que é bot, é o em inglês o robô, ou seja, um atendimento ao cliente totalmente robotizado, não precisa colocar ser humano ali. Você afastou o seu cliente. Cadê aquele emocional? Agora veja, você precisa sempre ter pessoas aqui. Às vezes, se você trabalha, por exemplo, com uma venda de curso presencial, a pessoa só quer falar com o atendimento porque ela quer mudar a data. E isso é muito mais rápido com o bot. Às vezes, ela só quer saber o vencimento da fatura dela. Às vezes, ela quer mudar o vencimento da fatura. Isso é muito mais rápido com o bot. Só que às vezes ela quer saber se o outro curso é interessante para ela. Às vezes ela quer saber por que aquele curso é importante para a vida dela. Qual que é a aplicabilidade para aquilo. O bot literalmente fica mais artificial a comunicação. Nada mais fácil do que você colocar alguém que tem o racional e o emocional. Alguém com o emocional vai perfilar esse cliente e vai agir com o racional direcionado para o comportamento daquele cliente. Não é igual. Eu acabei de dar exemplo aqui, você fala, nossa, a data pode ser no dia 1, mas a gente às vezes muda a data em cima da hora. Tem gente que vai falar, nossa, é uma bagunça, mas eu gostei. Tem gente que vai falar, é impossível uma empresa séria trabalhar dessa maneira. E aí você fala, nossa, que cliente chato. Ele não é chato, é o perfil dele. Você pode ter certeza que essas pessoas introvertidas desempenham tarefas como planilhas, como cálculos, como contratos, muito melhor que você, que é um extrovertido. Garanto que você, extrovertido, consegue fazer a comunicação em time, consegue trabalhar talvez com vendas muito melhor que um introvertido. Pode ser? Eu sempre digo que vendas são técnicas, mas pode ser que aconteça. Então, a união desses tipos de pessoas é o que faz o resultado. Agora, deixa eu explicar uma coisa muito importante para você. Se você literalmente banalizar isso, o que vai acontecer? Você vai ficar aquele empresário, aquele empreendedor, com aquela mochila de pedra nas costas, que é essa analogia que eu faço. Você vai reclamar que os funcionários não te entendem, que os fornecedores não te entendem, que os clientes, tem cliente chato pra caramba, cliente que atrapalha muito. Você vai falar que, poxa, eu tenho que explicar 10 vezes a mesma coisa, as pessoas não aprendem, as pessoas não fazem o over delivery, ou seja, não entrega além do que você pediu. As pessoas, elas simplesmente não conseguem trabalhar ou comprar ou utilizar seu produto da forma que você gostaria, porque você está focado no racional. A mesma coisa para o emocional. Você abre uma empresa e acha que é abraço todo mundo, é beijo todo mundo, é oba-oba, só que as pessoas querem o racional. Elas querem entender se o seu produto, o seu serviço, tecnicamente falando, como ele me ajuda. Você vai ficar feliz, vai ser incrível, maravilhoso. Fala, não é isso. Eu quero tecnicamente saber como ele me ajuda. Então, assim, é impressionante isso, como os dois andam juntos. Se você negligenciar um ou outro, vai dar ruim. E como surgiu um terceiro elemento, uma vez mais, ele veio para agilizar. Ele veio para simplesmente pegar esse emocional, é esse o perfil dele, é esse o que você quer fazer? Ok, eu vou fazer para você. Já tentou escrever? Coloque aí, por exemplo, escreva um WhatsApp promocionando um produto meu para uma pessoa extrovertida. Depois você faça de novo para uma pessoa introvertida. Você vai ver que a inteligência artificial, ela sabe desse perfil e ela vai escrever um WhatsApp para você. Fica muito mais fácil, você copia, cola, e eu sempre recomendo, não envie direto. Aí coloque o seu toque, mude algumas coisinhas, entendeu? Que isso vai fazer totalmente a diferença para você. Isso aqui é a primeira coisinha, a primeira linha é, olá cliente, exclua cliente, coloque Claudinha, Roberto, Robertinho, coloque o sobrenome da pessoa, que é como ele gosta de ser chamado. Isso a inteligência artificial nunca vai conseguir. Toques humanos, ela não vai fazer. Algumas pessoas falam, um dia isso vai fazer, etc e tal, mas pelo que a gente está vendo, e pessoas autoridades no assunto dizem, o toque humano sempre vai existir. Sempre, sempre. Então, isso é a combinação das três inteligências. Espero que tenha ficado claro para você isso, ok? Agora, se você quer insistir e não fazer isso, não evoluir, fique você sabendo que a sua empresa ela vai crescer o tanto que a sua mentalidade cresce. É exatamente isso. Eu passei por vários casos assim, eu mentorei mais de 1000 empresas durante a minha carreira, então eu consigo falar com muita propriedade para você. Eu já peguei empresas que elas não contratam pessoas que não seguem a religião delas. Eu já peguei empresas que elas não contratam pessoas de cor, pessoas do movimento LGBT. Eu já tive empresas que o dono falou assim, para essa função mulher não serve. Eu tive todo esse tipo de empresas na minha vida. E sabe o que acontece? Essas empresas estavam num teto. Elas não conseguiam crescer. E elas falavam assim, Souza, como é que eu faço para crescer? Veja, como que você cresce?
você simplesmente contrata pessoas melhores que você. Pessoas com inteligência emocional, com inteligência racional melhor do que você. Aí algumas pessoas chegavam, esses donos chegavam para mim e falavam assim, mas eu sou o dono, essa empresa é por causa de mim, é isso que eu gosto de fazer. Eu falo, bom, a partir do momento que você cria uma empresa, eu sempre digo, a sua empresa tem que ser autogerenciável. Ela tem que ter um método, seguir esse método com processos todos os dias e melhorar a cada dia, evoluir a cada dia. E vai chegar um ponto que esses colaboradores vão fazer o seu trabalho melhor do que você. Isso é natural e você tem que comemorar isso. Se você se sentir mal com isso, você precisa seriamente, e eu estou falando sério, seriamente de terapia. Você precisa resolver isso no seu coração, na sua cabeça. Porque é impossível você achar e acreditar até hoje que quando eu saio da minha empresa, ela simplesmente para. Eu saí uma semana de férias e tudo desmoronou. Eu fiquei um mês fora e tudo desmoronou. Os maiores empresários que eu conheço, os melhores, eles simplesmente ficam meses sem ir na empresa e a empresa funciona. Você acha que esses donos de franquias visitam todas as franquias? Todos os dias? Tem uma franquia em um outro estado, em outra cidade que ele nem lembra mais, dando dinheiro no bolso dele, crescendo a cada dia. Como é que ele fez isso? Ele criou padrões. Pega o McDonald's, por exemplo, vocês viram o filme que é o Fome de Poder. Padrões milimetricamente pensado. Cada movimento que um operador faz foi calculado. Cada ingrediente é calculado. Foi um processo extremamente replicável, feito lá nos Estados Unidos para que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo consiga fazer. O dono do McDonald's visita o McDonald's da sua cidade? Não. Então, você concorda quando quem criou o McDonald's falou, não, ninguém consegue fazer um hambúrguer melhor do que eu, ninguém consegue operar melhor do que eu? Se vocês assistiram o filme, vocês entenderam agora, sem muito spoiler, que quem criou o McDonald's ficou para escanteio. E quem pensou em empresa autogerenciável tomou o McDonald's e fez a rede crescer. Então veja, é isso que você precisa fazer com a sua mentalidade, com a sua cachola, com a sua cabeça. Subir a sua mentalidade. Quando você pensa que a sua empresa é um CNPJ e pessoas melhores surgem a cada dia e pessoas vão ficar cada vez melhores e você proporciona isso, e você melhora isso, e você recompensa isso, remunera isso, você vai criar um ambiente extremamente saudável, onde as pessoas estão evoluindo a cada dia e a empresa passa a ter uma mentalidade próspera. A empresa passa a ter uma mentalidade próspera, que é o que você chega lá e fala, nossa, uou, ficou melhor do que eu imaginei, uou, ficou melhor do que eu pensei, nossa, os clientes não param de vir, o atendimento passa a ser cada vez melhor, os produtos e serviços começam a inovar com as pessoas, ou seja, você tirou o freio de mão da empresa que era você era a pecinha que estava atrapalhando o desenvolvimento da sua empresa. A mentalidade sua estava muito limitada. Não pense em mentalidade de escassez, pense em mentalidade de abundância. Existem muitas pessoas que fazem muito melhor. E novamente, vamos linkar os episódios. Se as pessoas estão pelo propósito, deixe essa pessoa evoluir. Não se limite e não limite as pessoas. Pensa que se a sua empresa estiver evoluindo a cada dia mais, você vai ganhar cada vez mais dinheiro e vai realizar cada vez mais os seus sonhos. Vai prosperar cada vez mais na sua vida. É isso que significa ter uma mentalidade próspera, de abundância. Ficou claro para você? Veja, quando nós estamos falando das 3 inteligências combinadas, ela não tem teto. Se você pensa numa empresa, você vai esgotar a possibilidade de produtos e serviços, você vai melhorar a cada dia, você vai esgotar. Por exemplo, se você abrir uma loja, você vai começar a vender bolos. Eu sempre uso a loja de bolos nos meus cursos, nos meus treinamentos e dou exemplo aos empresários. Olha, eu fiz um bolo, agora eu fiz um bolo de cenoura, agora de cenoura com chocolate, agora eu fiz um bolo de cenoura sem açúcar, agora eu fiz um bolo vegano, agora eu fiz um bolo menorzinho para a pessoa comer de sobremesa, agora eu fiz... Então você vai variar em tamanhos, vai variar em sabores, vai variar em sociedades diferentes e você vai sempre mexer isso com o Brasil inteiro. Agora, olha, o Carlos Bakery criou um Red Velvet, um sabor maravilhoso, eu aprendi a fazer e coloquei, pronto, minha loja também tem o Red Velvet. Você vai inovar, melhorar a cada dia, só que isso não vai acontecer com você, entende? As pessoas vão chegar para você e falar, nossa, eu assisti uma série chamada Carlos Bakery e tinha um bolo que todo mundo gostava, um cupcake, maravilhoso, eu vou tentar reproduzir isso. Já pensou? A dona da loja? Não. Quem inova sou eu. Vou pensar em uma embalagem nova. Não. Quem inova sou eu. Vou colocar um produto na vitrine para saber se eu posso aumentar o faturamento. Não. Quem inova sou eu. Já imaginou um lugar tão chato desse jeito?
As pessoas simplesmente tiram o avental e vão embora. E eu vou falar uma coisa pior. Essas pessoas que vão embora são as melhores. Ruins são as que ficam. Porque as pessoas que ficam falam assim, ok, chefa, só você inova, só você melhora, só você faz e eu vou ficar aqui te ajudando. Você precisa de uma pessoa dessa? Eu digo, quem evolui primeiro sai. Então, é isso que você precisa entender. A mentalidade sua é o teto da sua empresa. Então, transcenda isso. Aumente a sua mentalidade, permitindo que outros cheguem com mentalidades novas e evoluem em cada área da sua empresa. Tem gente que vai evoluir simplesmente melhorando a compra com fornecedores. Tem outros que vão evoluir na embalagem, outros vão evoluir na promoção, outros vão evoluir na decoração e assim vai. Deixem as pessoas evoluírem, sempre pensando no emocional, racional e utilizando o artificial para acelerar tudo isso. Ficou claro para você? Então veja, moral da história, para que você evolua a cada dia e tenha uma inteligência melhor a cada dia, existem 3 pilares, emocional, racional e artificial. Se você usar a combinação dos 3, isso será sucesso para você. Não adianta só emocional. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que é o seguinte, a coragem não chega onde o racional chega. Coragem, você pode falar, eu vou pular de um penhasco. O racional fala, que corda eu vou usar, que sapatilha eu vou usar para fazer esse rapel. Então, agora a combinação, você consegue fazer essa descida em movimentos muito maiores, muito mais seguros e mais rápidos. Então, esses dois precisam dar juntos. Só coragem não leva a lugar nenhum. Agora, só o equipamento em si, essa pessoa chega lá no topo e fala, estou com medo, não quero descer, não é esse meu propósito. Essa pessoa trava, ela não consegue realizar mais. Isso para quem pratica rapel, sabe disso, que isso acontece o tempo todo. A pessoa perde emocional, ela pode estar com o melhor equipamento, ser a pessoa mais racional do mundo, ela não consegue executar, descer ou subir o rapel dela. Então veja, a coragem é muito importante, dar as caras é muito importante, colocar em prática é essencial, mas não basta limitar-se. Expliquei para vocês sobre mentalidade. Mentalidade é o topo da sua empresa. Se a sua mentalidade é de escassez, a sua empresa, ela vive na escassez, ela não cresce, ela não transcende esse teto. Então, mentalidade é extremamente importante. E inteligência artificial veio para ficar, não é futuro, é realidade. E veja, ela vai crescer cada dia mais. E dado que ela é uma inteligência artificial que autoaprende, auto se desenvolve e auto melhora, ela vai ser muito maior que o Google foi. Então, enquanto o Google crescia, tipo, em 5 anos para fazer alguma coisa nova, ela vai crescer em meses isso, em dias. E você vai ficar para trás se você não usar todo o poder. Então, eu estou falando de empresas, empreendedorismo, você vai empreender muito mais lento, você vai comer bolas em pessoas que estão se apoiando em inteligência emocional, estão acima de você. Então, tenha um diferencial competitivo, se apoie na inteligência artificial que trará grandes resultados para você. Ficou claro tudo isso? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um episódio de inteligências. A inteligência era emocional, racional e artificial. É isso que você precisa ter. Pense nisso, ligado com o seu propósito e alinhado com essas inteligências, isso vai ser fundamental para que você possa evoluir a si mesmo, evoluir a cada um dos seus colaboradores, evoluir o conhecimento de todo mundo, não ter teto de conhecimento, não ter limitações, não ter freio de mão puxado na tua empresa. Isso vai fazer você crescer cada vez mais. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para que curta o vídeo, basta clicar aí no curtir. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor. Será um prazer produzir conteúdos como esse para que você possa se desenvolver cada mais. E lembre-se, esse é um episódio da série Empreendendo com Perfeição. Nós queremos te ensinar a ter um empreendimento perfeito, buscando perfeição em cada um dos passos. Novamente, para quem não tem um caminho, qualquer caminho serve. Nós queremos te apresentar esse caminho, como empreender, buscar a perfeição, para que você possa aplicar na sua vida e realizar todos os seus sonhos, para que você possa realmente falar, poxa vida, esse empreendimento vai me trazer bons frutos, vai me fazer ser feliz a cada dia, vai me dar tempo livre, vai me dar dinheiro, vai me dar satisfação, vai ser um legado para minha família, para meus filhos. É isso que você quer? Você está no caminho certo, seguindo a nossa série Empreendendo com Perfeição. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até logo!